Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa apostila, agora no próximo capítulo, que vamos falar de geologia, relevo e solo. Basicamente, vamos entender um pouco mais sobre o nosso planeta, sobre as características geográficas e geológicas do nosso planeta. Por que é importante estudar para entender a Terra? Primeiro, porque é o planeta onde vivemos, né? Por si só já é importante. Segundo, porque todos os recursos naturais que utilizamos para sobrevivermos vêm de uma forma direta ou indiretamente da Terra, como por exemplo, água, combustível, alimentos, tudo de uma forma ou de outra vem da Terra. Logo, vamos entender um pouquinho mais sobre esse planeta maravilhoso em que vivemos. Primeiro, acredito que possivelmente vocês já viram em Ciências da Natureza sobre as camadas da Terra. Porém, em geografia, a gente também estuda esse conteúdo, só que de uma outra visão, de uma outra perspectiva. Relembrando quais são. Basicamente, a crosta, que é a parte mais superficial, onde nós estamos diretamente pisados agora, parte mais superficial. O manto, que é a parte intermediária, e o núcleo, que é a parte mais interna da Terra. O núcleo, como vocês devem saber, ele é dividido em núcleo externo, núcleo externo e núcleo interno. Núcleo interno. Ambos são formados de ferro e níquel. São metais extremamente pesados, né? São elementos extremamente pesados. Logo, se acumularam na parte mais interna, por questão de gravidade. A parte intermediária, que nós já vimos, que é o manto, ele também é dividido em manto inferior e manto superior. Nossa, se a gente observar, algo pode nos chamar a atenção. A crosta, que é onde nós estamos pisando, é tão fininha assim em relação ao núcleo e o manto? Sim, pessoal. Seria a proporção, para a gente imaginar melhor, a gente ter uma escala dessa diferença. Imagine uma maçã. Apenas a casca da maçã, que vocês sabem que são bem fininha, seria a crosta, e todo o interior, toda a polpa dessa maçã, seria o manto e o núcleo. Logo se vê o quão pequena, o quanto pouco espessa é a crosta. Continuando aqui na apostila. Até os dias atuais, não foi possível mergulhar nas camadas mais profundas da Terra para descrever como é seu interior. O que se sabe atualmente baseou-se em pesquisas e estudos de suas camadas mais internas e externas. Com base nesses estudos, elaborou-se um modelo de estrutura interna. Um desses modelos
é esse que vemos atualmente. Mas como assim? Como chegou a ideia, né? Como alguém imaginou que teria essas camadas? Do nada, vamos estudar a estrutura da Terra, deve ser assim. Já que ninguém foi lá, como que surgiu essa ideia inicialmente, né? Durante a história do mundo, surgiu várias ideias e várias teorias, como por exemplo, teorias idiotas, algumas bobagens que vemos hoje em dia, como é o caso da Terra plana, né? Isso é uma idiotice. Voltando aqui para a ciência, que é o que importa, né? Como foi descoberto isso? Se a gente vamos observar, por exemplo, aqui no globo terrestre, não temos um globo terrestre, nenhum mapa, mas temos um programinha aqui que também é interessante, que é o Google Earth. Se observarmos a América do Sul e a África, não dá a impressão, não aparentemente, o que vai acontecer? Não vai parecer que elas se encaixam? Sim, eu tenho essa impressão que elas se encaixam. E além de eu ter essa impressão, outras pessoas também tiveram essa impressão. Como, por exemplo, o geólogo alemão Alfred Wegener, que no século XIX ele imaginou, falou, não, isso aqui estava junto um dia. Ele estudou, né, deu uma olhada nos mapas mundis que surgiram na época e criou a teoria da deriva continental. Como assim deriva continental? Que os continentes estavam derivando, né, no planeta Terra justamente, basicamente, esse princípio, em que na deriva continental, um dia todos os continentes estiveram unidos, né? Uma só massa rochosa, uma só massa continental. Que é o caso aqui, por exemplo, da Pangeia, né? Como assim Pangeia? O nome Pangeia tem origem grega e significa pan, significa todo, e geia significa a terra, né? Toda a terra estava unida nesse único bloco continental, como podemos observar aqui. Se toda a terra estava unida e chamava Pangeia, todos os mares e oceanos também estavam unidos, formando um único mar, no caso Pantalassa ou Pantaclássico. Depende do livro que vocês for ler em relação a isso. Ué, mas como assim? Estava tudo junto? E aos poucos eles foram separando até chegar na configuração atual? Sim, essa é a teoria da deriva continental. Como já dito, do geólogo alemão Alfred Wegener. Para ele, os continentes se separaram ao longo do tempo, depois de estarem unidos no passado, que é o caso da Pangeia, em um único supercontinente. Os movimentos dos blocos continentais, iniciados há cerca de 220 milhões de anos, levou à separação da Terra, dando origem aos continentes atuais. Um dos argumentos de Wegener para provar sua teoria foi contestada na época, né? O pessoal fala assim, esse cara tá louco, imagina lá por volta do século XIX, né? Final do século XIX, pouco conhecimento produzido na área da geologia, da geografia, de certa forma. Se alguém falasse que os continentes saíam derivando por aí como se fossem barquinhos, possivelmente ele foi chamado de louco, né? O pessoal não deram muita credibilidade à sua teoria. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai entender quais são os mecanismos por trás de tudo isso. O que faz os continentes se movimentarem, ok? Agora, a atividade de hoje é simples, baseado em vocês identificar aí as camadas da Terra, a teoria que explica essa movimentação dos continentes. Então, são 4 atividades da página 12 da apostila. Leia o pequeno texto e, se possível, reveja esse vídeo, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.